Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Stotara Satashishrimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando então a leitura do capítulo 13, verso 16. A entidade absoluta está presente dentro e fora de todos os seres. E ela é somente por causa dela, né, que este mundo de seres móveis e inertes pode existir. Sendo muito sutil, esta entidade absoluta é muito difícil de ser compreendida, e ela é simultaneamente muito distante e ao mesmo tempo muito próxima de nós. Ou seja, ela está ao mesmo tempo muito longe, muito distante, mas ao mesmo tempo muito próxima. Em que sentido? No sentido de que está muito distante da nossa compreensão enquanto almas condicionadas, mas está muito próximo de nós porque ela é a própria criadora da nossa própria natureza e existência, né? E também está presente enquanto Paramatma no nosso coração. Ou seja, está dentro e fora de todos os seres ao mesmo tempo. Ou seja, é muito difícil para nós compreendermos porque é uma realidade completamente diferente da nossa capacidade perceptiva e sensória, mas ao mesmo tempo é algo tão intrínseco, né, e tão íntimo, né, que está muito mais próximo do que a gente de fato consegue perceber. Verso 17. Embora a verdade suprema seja indivisível, ela aparece dividida, estando situada dentro de cada ser vivo. Saiba que esta verdade suprema é a mantenedora, a destruidora e a criadora de tudo. Aqui no caso entendemos a verdade suprema como sendo Krishna. Ou seja, Krishna é o mantenedor, o destruidor e o criador de tudo. E ao mesmo tempo que ele parece ser indivisível, porque ele é um, ele também se divide. Por quê? Porque ele está dentro de cada entidade viva separadamente. 18. Ele é a fonte de toda a iluminação e de todas as luminárias. Sendo transcendental à ignorância, ele é o próprio conhecimento divino, e ele também é o objeto deste conhecimento divino. E ele só pode ser compreendido através do conhecimento. E ele vive dentro do coração de todos os seres. Então são 3 versos em que Krishna repete que ele vive dentro de todos os seres. E ao mesmo tempo que ele é a causa do conhecimento, ele é também o objeto do conhecimento e ele é o próprio conhecimento. Verso 19. Assim então, brevemente eu descrevi para você, né, sobre o corpo, né, sobre o campo corpóreo, sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. Entendendo-os, os meus devotos alcançam Prema Bhakti, ou serviço devocional amoroso, que é transcendental. Verso 20. Saiba que a natureza material, Prakriti, e a entidade viva também não tem um começo.
mas elas estão, na verdade, presas pelas três forças condicionantes, né, da energia material geradas pela Prakriti, que é Tamas, Rajas e Sattva. Verso 20. Perdão. A energia material é dita como aquela que permite, né, a existência de causa e efeito. E a entidade viva diminuta, que é a alma condicionada, é dita como sendo a causa das suas próprias experiências de felicidade material e também de perturbação material. Verso 22. Estando então situado dentro da energia material, a entidade viva desfruta dos objetos sensoriais, que emanam desta própria natureza material. A causa deste nascimento, de nascimentos elevados ou nascimentos em espécies inferiores, é devido à sua associação com essas três qualidades da natureza material, que vão prendê-la a esta existência material. Então, de acordo com a forma como que a gente interage com esses três modos materiais, nós vamos receber um nascimento, né, em diferentes espécies, tanto espécies superiores quanto inferiores também. Nada garante que nós teremos um nascimento humano após esta vida. Nada garante. Caso você não se comporte da maneira adequada para um ser humano, seguindo o Dharma recomendado para o nascimento humano, e simplesmente você se comporta como um animal, né, ou como um vegetal, com atitudes semelhantes a estes seres, você vai simplesmente ser conduzido para este tipo de corpo, onde você vai poder viver desta maneira. Por quê? Quer queira, quer não, é até uma espécie de premiação, né? Porque é muito melhor você viver como um animal no corpo de um animal do que tentar viver como um animal no corpo de ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma vida muito mais complexa, ele não consegue de fato viver simplesmente só para o seu instinto. Ele vai sofrer uma série de mazelas, uma série de problemas que os animais, por exemplo, não sentem, não têm. Então, se você quiser desfrutar como um animal, é melhor nascer de fato no corpo de um animal, porque simplesmente, né, o animal ele não tem muitas responsabilidades, não tem muitos sofrimentos, ele simplesmente come, dorme, acasala, né, e se defende. Ele não tem muito mais com o que se preocupar. São pouquíssimas as preocupações de um animal. É simplesmente o que ele vai comer nos próximos 10 minutos. Já o ser humano não. Devido à presença de um intelecto mais rebuscado, né, devido à presença de uma consciência mais elevada, existem outras demandas que, se não são supridas no corpo humano, geram sofrimento. Já no corpo de um animal ou vegetal, não há. Né? Qual é o estresse que uma árvore pode sofrer durante a sua vida? Né? Não muitos. Né? E mesmo assim, se sofre, são poucos. Né? Agora, já o ser humano não. Devido à sua consciência complexa, existem vários desejos a serem satisfeitos, existem vários processos educacionais a serem transmitidos, porque senão você simplesmente não se desenvolve da maneira mais adequada. Então, agora, se você procura se desenvolver, né, da maneira adequada para, né, aquilo que o ser humano foi feito, não só você consegue uma complexidade maior de
atividades, mas também a satisfação que você vai obter é muito maior. Por quê? Porque é através do corpo da consciência humana que você consegue a comunhão com Deus. Né? Os outros animais simplesmente não têm isso. Né? E também não tem como você querer argumentar, por exemplo, que os animais estão em plena comunhão com a natureza. Tudo bem, com a natureza material, mas não com Deus. Né? Há que se separar natureza de Deus. Né? E os animais têm um comportamento extremamente, vamos dizer assim, condicionado. Né? São seres que estão em constante conflito uns com os outros, né? De brigas, de disputas, né? De inveja, de ciúme, de raiva, né? Enfim, estão também sempre exibindo essas emoções, né, materiais. Não são seres iógicos, né, plenos de bem-aventurança, não conseguem expressar essa plenitude. Na verdade, estão correndo atrás da sua sobrevivência para comer, procriar. Né? Essa é a vida de um animal. Tá? Então, estar em sintonia com o instinto não tem nada a ver com estar em comunhão com Deus. Tá? É por isso que há um grande problema quando alguns seres humanos, né, contaminados pela influência de certas culturas, como a cultura nova era, a cultura hippie, a cultura tribal, eles começam a imitar os animais e querer viver como os animais, né, achando que isso é o ápice, né, de uma vida em sintonia, né, com o divino. Né? Acha que ficar uivando igual lobo no meio da floresta é uma sintonia com o divino. Ou então ficar sem roupa igual os macacos é uma sintonia com o divino. Isso é um grande equívoco, né, de toda uma geração, né, que começou na década de 60, né, 50, 60, né, e vem até hoje. E essas pessoas simplesmente estão se desvinculando da essência do que é ser humano, deixando de elevar o seu pensamento para questões muito mais importantes e relevantes, né, e que de fato vão nos conduzir a essa comunhão com Deus. Né? Ao invés disso, elas ficam tentando imitar a vida animal, imitar uma vida tribal, como se a vida tribal fosse o ápice, né, da civilização humana. Não. A vida tribal ela é simplesmente uma espécie de transição entre o reino animal e a civilização humana. Então, não devemos desejar isso, não devemos nos deixar contaminar por esses sentimentos. O Dharma humano ele é muito mais complexo do que simplesmente ficar ao redor de uma fogueira uivando igual lobo, né? Muitas vezes, claro, sem roupa e se intoxicando também, é como se isso fosse sinônimo de comunhão com o divino. Ao contrário, na verdade, mal sabem essas pessoas que muitas das vezes elas estão sendo, na verdade, manipuladas por entidades sutis, estão sendo também manipuladas pelos seus próprios sentimentos mais baixos, né, dominadas pelos chakras inferiores, né, achando que elas estão no ápice da sociedade humana, né, porque elas simplesmente estão ali com o corpo coberto de barro, né, subindo umas em cima das outras. Então, isso não é para nós o ideal de civilização, está longe, mas muito longe de ser o ideal da civilização védica. Bom, verso 23. Neste corpo, né, existe, na verdade, um outro Purusha, ou um outro ser vivo, à parte da entidade viva individual, que é a alma. E ele é conhecido como a super-alma, ou Paramatma. E ele é chamado de a testemunha, aquele que mantém e dá suporte, é o supremo controlador.
ou seja, aquele que observa e controla os passos da entidade viva. Né? As pessoas falam muito em Big Brother, né? Big Brother do George Orwell, daquele que tudo vê, né? Do olho que tudo vê, do sistema opressor que controla, né? os seus cidadãos. Na verdade, Deus tem o melhor sistema de controle, né? Que é Paramatma. Ninguém escapa ao controle divino. Mas Deus não tem nenhum desejo maligno nem perverso. Ele simplesmente vai atuar da maneira como você escolhe, ou seja, ele vai dar apenas o resultado do seu próprio karma, de acordo com os seus próprios atos. Então ele não vai te punir nem a mais e nem a menos, né? Diferente de um Estado totalitário que tem esse ideal de controle, né, no sentido de condicionar os seus cidadãos a um tipo de comportamento, né, X ou Y. Verso 24. Aquele que compreende a superalma, a potência ilusória, com as suas 3 forças de influência de Maya Tattva, assim como a entidade viva diminuta, ou Divatma, não nasce novamente. Muito embora ele ainda esteja presente neste mundo material. Ou seja, quando você alcança esse conhecimento e você realiza este conhecimento, quando você reconhece essa presença divina, você tem, a gente chama de realização, a compreensão real dessa realidade divina, então você se torna uma alma liberada, você não nasce mais aqui no mundo material. Tá? Muito embora você ainda possa estar encarnado, você já é uma alma liberada caso alcance este estado de compreensão. Muito bem. 25. Por meditar na pessoa suprema, os devotos veem a ela, né, ou a ele, no caso Krishna, dentro dos seus corações. Os gyanis, eles tentam ver, né, o Senhor Supremo ou a Pessoa Suprema através da filosofia analítica, chamada de Sankhya Yoga. Os yogis meditam nele como sendo a superalma através do processo do Ashtanga Yoga. E outros tentam percebê-lo através do processo de seguir e cumprir de maneira altruísta com os seus deveres prescritos, oferecendo os resultados destes a ela, a essa pessoa suprema, que é o processo de Niskama Karma Yoga. Verso 26. Outros, no entanto, que não estão familiarizados com este tattva, ou com este princípio, começam a adorar o Senhor Supremo, né, através de ouvir, né, sobre ele de pessoas autorrealizadas, que podem ensinar pelo seu exemplo, que são os acharyas. Né. Assim, por se dedicarem ao processo de ouvir sobre o Senhor Supremo, eles também gradualmente transcendem este mundo mortal. Isto é certo. Ou seja, aqueles que ouvem Harikatha, que são os tópicos relacionados aos passatempos, né, e às qualidades do Senhor Supremo, eles também podem ser liberados desse mundo material. Vide exemplo de Parikshit Maharaj, que por 7 dias e 7 noites ouviu o Srimad Bhagavatam de Shukadeva Goswami. E assim alcançou a liberação. Verso 27. Ó melhor dos descendentes de Bharata, saiba que qualquer entidade móvel ou inerte nasce neste mundo material
através da produção da combinação entre Kshetra, que é o corpo, e Kshetragya, aquele que é o conhecedor do corpo. Ou seja, todas as entidades têm uma espécie de consciência, né? Uma autoconsciência. Elas sabem que elas existem e elas sabem que elas têm este corpo. Por quê? Porque a consciência vem da alma. O sentido de autorreconhecimento ele vem pela presença da alma. Claro que ele é filtrado pelo falso ego, que cria a identificação material, mas ainda assim o princípio, né, da autoidentificação, o princípio da individualidade, ele existe por conta da presença da alma. Sem alma não há consciência, né? Simplesmente a alma não pode... o corpo sutil, né, mente, inteligência e falso ego não pode por si mesmo permitir que a consciência surja. Tá? É necessário ter uma alma ali presente. 28. Um verso também conhecido. Samam sarveshu bhuteshu tistantam parameshwaram vinashatsu avinashantam vyapashyati sapashyati. Aquele que vê o Supremo Controlador, que é equânime diante de todos os seres, que vê o Supremo Controlador como sendo o Senhor imperecível, situado dentro deste mundo material perecível, na verdade ele é um visionário. Ou seja, visionário é aquele que consegue perceber que o Senhor Supremo ele é imparcial em relação a todos os seres, e mesmo sendo imperecível, ele permanece dentro do mundo perecível. 29. Porque ele percebe a superalma de maneira imparcial dentro de todos os seres vivos, ele não se degrada, né, nem mesmo a sua mente. E assim ele alcança o destino supremo. Ou seja, aquele que entra em conexão com a superalma, ele já não sofre as mazelas da mente, ele já não sofre mais os condicionamentos da mente que o forçam a se relacionar com os objetos dos sentidos. A mente, você precisa entender que ela tem uma certa adicção, né, a se relacionar com esses objetos sensoriais. A mente ela tem esse impulso de forçar, né, a consciência a se voltar para a matéria. Né? Mas no momento em que a mente ela pode ser controlada, ela simplesmente não se foca mais e ela é levada automaticamente para essa união com a superalma. Verso 30. Aquele que percebe a natureza material como sendo a única executora de todas as funções e atividades materiais, e vê a si mesmo, a alma, como sendo inativa, ou seja, não se afetando por essas ações, é de fato um visionário. Um verso muito importante também. Ou seja, aquele que percebe que, enquanto encarnado, a energia material força o ser a agir de determinada maneira, né, mas ele percebe que ele é uma alma, e essa alma de fato não sofre alterações, né, da influência, através da influência da energia material, ele é então um visionário. Então, o visionário é aquele que está de fato consciente da sua alma, é aquele que está atuando na plataforma da alma. Ele já consegue ter um discernimento, né, e separar, né, o que é consciência de alma e o que é o mundo material. Verso 31.
quando ele vê que a natureza, né, diversa de todos os seres móveis e inertes, né, está situada dentro, né, dessa energia transcendental, e quando ele entende que todos eles nasceram desta mesma energia, ele então alcança a realização da transcendência. Ou seja, quando você percebe que todos os seres viventes, móveis e inertes, né, na verdade são fruto de uma mesma energia transcendental, então você está situado na transcendência. Verso 32. Ó filho de Kunti, porque ele, no caso, o Senhor Supremo, não tem começo, e está livre de qualquer influência desses três modos da natureza material, como a superalma, que é imperecível, mesmo situada dentro do corpo perecível, ele nunca executa nenhuma atividade fruitiva, nem mesmo se torna afetado pelos resultados de suas próprias atividades. Ou seja, por mais que Paramatma haja neste mundo material, ele não sofre nenhuma reação de suas ações no mundo material, porque ele não está submetido às mesmas leis que as entidades vivas estão. 33. Assim como o céu, que se expande por todas as partes, não se mistura com nada, né, devido à sua natureza sutil, da mesma forma, essa superalma não está afetada pelas qualidades ou defeitos desse corpo material, mesmo que ele pertença a ele. Ou seja, nada pode se misturar com o céu, né? Por quê? Porque o céu é simplesmente infinito. O céu nunca perde a sua qualidade de céu. Ele não se desfaz enquanto céu. Da mesma forma, a alma, mesmo que dentro deste corpo material, ela jamais perde a sua natureza de alma. Mesmo estando encoberta pelo corpo material, ela jamais perde essa sua natureza de alma. 34. Ó Bharata, assim como o Sol ilumina o universo inteiro, da mesma maneira, a superalma ilumina este corpo com a sua consciência. Não, com consciência. Então a superalma ilumina o corpo com consciência. 35. Aqueles que vêm através dos olhos ou do olhar do conhecimento espiritual e assim se tornam conscientes das diferenças entre o corpo e o conhecedor do corpo, né? E também dos meios através dos quais a entidade viva diminuta alcança a liberação das amarras da natureza material, esta pessoa alcança a morada suprema do Senhor. Bom, então aqui termina o capítulo 13. E vamos então começar o capítulo 14, que é Gunatraya Vibhaga Yoga. Na próxima aula, então. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.